comando do nosso governador, tem tentado entregar à sociedade as informações que ela precisa para bem compreender o que é o sistema penitenciário, a relevância do sistema penitenciário, como ele é importante para as nossas vidas, para a vida de cada um de nós. E também mostrar que essas pessoas estão reclusas, mas são detentoras de direitos. Entregar os direitos dessas pessoas não é uma opção, é um dever. E eu preciso cumprir bem esse dever. Respeitando o direito deles, nós vamos respeitar os nossos direitos. Um ciclo de virtudes nos levará para um caminho que queremos. Está aqui no estúdio o secretário de Estado de Justiça, Rafael Pacheco, para esclarecer alguns pontos ligados à reforma do sistema prisional, aos programas de ressocialização e às novas diretrizes de segurança pública que estão sendo implementadas aqui no Espírito Santo. Então vamos direto ao ponto. A primeira pergunta, secretário, é sobre a desativação do manicômio judicial. Com o fim dos manicômios judiciais, há uma preocupação de que os internos possam ser liberados diretamente para as ruas, o que não é o caso. Como está sendo implementada essa desinternação conforme o documento do CNJ? Essa é uma excelente pergunta para a gente iniciar esse momento, porque eu acho que um dos princípios básicos de quem compõe o governo é esclarecer e bem informar a sociedade. Foram vários os questionamentos que eu recebi a esse respeito e não poderia deixar de ser mais falaciosa essa afirmação de que essas pessoas serão soltas, nossos portões serão abertos. Não se trata disso. As pessoas que se encontram no manicômio judiciário, a nossa UCTP, nossa Unidade de Custódia e Terapia Psiquiátrica, elas entraram com uma ordem judicial e de lá sairão com uma ordem judicial. No meio deste caminho, ou durante este caminho, nós temos profissionais de diversas áreas de expertise distintas, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, policiais, que juntos fazem um programa de tratamento individual desses indivíduos e levam o resultado dessa combinação de saberes a nossas estruturas da Secretaria de Assistência Social, de Ação Social, e a Secretaria de Saúde. Essas duas secretarias, diante dessas informações, dão seguimento para esses pacientes. Então, é uma proposta do CNJ, mas nem de longe um ato de responsabilidade para com essas pessoas inicialmente e também para a sociedade, que também precisa ter os seus interesses defendidos, e é o que a Secretaria de Justiça, junto com outras secretarias de Estado, normalmente a de Ação Social e a de Saúde, estamos fazendo para que isso ocorra de maneira tranquila, eficiente e segura. Recentemente foi anunciada a possibilidade de construir de 1 a 3 novas unidades prisionais no Espírito Santo, com previsão de abrir aí um total de 2.400 vagas. Qual é a situação atual do sistema penitenciário aqui do Estado do Espírito Santo? O plano penitenciário capixaba é referência no país. Isso se deve não a mim, não a esse secretário, mas a uma política que vem de governo em governo e é conduzida com muita sabedoria pelo atual governador, o governador Renato Casagrande, de entender que o controle, a disciplina e a segurança do sistema prisional reflete diretamente nas ações de segurança pública. Portanto, sistema penitenciário controlado é a segurança pública controlada e vice-versa. Essas duas estruturas, a Secretaria de Justiça, o sistema penitenciário e a Secretaria de Segurança Pública, formam, portanto, um sistema de segurança pública. Sim, há déficits de vagas, sem dúvida nenhuma, não se trata de tentar maquiar, os números se apresentam, e há, sim, propostas de a gente construir novas unidades prisionais. Nós temos 3 blocos de propostas para a construção de unidades prisionais. Não necessariamente esses 3 vão prosperar. Nós temos o financiamento internacional, oriundo do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, na ordem de quase 600 milhões de reais. Nós temos uma proposta do governador para que nós apresentemos duas novas unidades, a nossa escolha dentro dos indicativos do que precisamos, e ainda uma proposta público-privada para a construção de 1 a 3 unidades com recursos oriundos de uma área que possuímos no norte do estado, Então, esses 3 blocamentos de propostas estão seguindo e nós, obviamente, vamos analisar qual delas é mais promissora e levar essas propostas ao governador. Pois bem, a proposta do BID, ela se avizinha não como se possível, mas quando, uma vez que esses recursos estão aprovados. Esses recursos
preconizam a construção de 2 unidades de 800 vagas, 400 de regime fechado e 400 de regime semiaberto, numa proposta onde o homem e a mulher apenados entrem e terminem em cumprimento de sua pena em uma única proposta de ressocialização. Então eu diria que nós temos 2 unidades prisionais bem encaminhadas e outras em bom planejamento. Nossa proposta de entrega dessas unidades é o ano de 2026, porque nós buscamos que as empresas vencedoras possam fazer uso de uma nova matriz de construção, que não arraste uma obra de algo que já é complexo por si só durante anos, anos e anos. Essa tecnologia, esse método construtivo está disponível no país e nós, diante da nova lei de licitações, recentemente chegaram ao país, que prestigia esse tipo de construção de edital, possa nos favorecer nessa empreitada na construção de novas unidades. A ressocialização é a bandeira que nos guia na Secretaria de Justiça. Por quê? Porque a gente não discute mais a premissa da existência no sistema penitenciário, que é a custódia do apenado. Ora, se o homem foi preso, processado, julgado e condenado, o que se espera de um sistema penitenciário é que ele custodie esse homem. Então eu não vou discutir o que é a premissa básica de um sistema de custódia. Então o que nós temos que discutir agora é o que nós vamos fazer com o homem custodiado. A pergunta é simples. Se nós não temos uma prisão perpétua no Brasil, fato é que esse homem sairá. E aí ele pergunta, como nós queremos que ele saia? E eu já lhe respondo, nós queremos que ele saia melhor do que entrou. E para que isso aconteça, é preciso acreditar de verdade, como mantra, nas ideias ressocializadoras. E a parte da oferta de trabalho aos nossos internos é fundamental nesse processo, porque o trabalho edifica. Diz a nossa bandeira, trabalho e confia. Então, se para além das fronteiras do Espírito Santo isso é uma verdade, aqui é mandatório. Então nós temos aí um número muito revigorante. Hoje nós temos quase 6 mil internos trabalhando, e é muito bom dizer que se eu tivesse mais internos já na condição do trabalho, nós poderíamos entregá-los. Ou seja, hoje há mais oferta de vagas de trabalho para os nossos internos do que internos habilitados a trabalhar. É importante dizer isso aqui. Apesar de nós termos muito mais do que 6 mil internos, 6 mil presos nos nossos sistemas, nas nossas unidades prisionais, não são todos que estão habilitados. Esse homem precisa passar por um processo de conquista desse direito. Então, a ressocialização vai bem, obrigado. As medidas de capacitação e educação vão bem, obrigado. E o trabalho do homem interno, do homem recluso, é uma realidade no Espírito Santo que a gente vem trabalhando para expandir. Com a implementação de uma nova legislação sobre as saídas temporárias, conhecida aí popularmente como para todos, as saidinhas, existe uma preocupação de que isso possa prejudicar os projetos de ressocialização que a Secretaria de Justiça vem desenvolvendo. Existe essa possibilidade? Toda legislação nova que altera um procedimento pré-concebido ou pré-efetuado vai gerar algum nível de desconforto. É natural. Então, nós estávamos habituados com a legislação antiga que previa um procedimento relativo à saída temporária, vulgarmente conhecido como saidinha. Então, nós o executávamos como parte de uma política prisional, parte de uma política de execução e administração penitenciária. Com a lei nova, o que nos resta? Executar. Executar porque a lei ela não é uma opção, ela é um mandamento. Então, nossos profissionais já estão debruçados sobre isso, já estão se preparando para atender as novas normas preconizadas nesse instrumento legal, nesse novo diploma legal, e nós estamos confiantes que nós vamos conseguir apresentar as soluções necessárias para as novas previsões legais. Então, a gente não perde tempo discutindo o novo mandamento legal. O novo mandamento legal é oriundo do Congresso Nacional, que, ao fim e ao cabo, é a voz dos nossos eleitores, da nossa população. Então, cabe a esse secretário e a nossa equipe colocar energia no contorno e buscar apoio no nosso governo, que tem nos apoiado, efetivamente, em todas as demandas que apresentamos, para propostas alternativas e bem seguir. Esse é um tema que nos incomoda muito, porque, como falei agora há pouco, a função principal de um sistema de custódia, de uma penitenciária, é garantir que essas pessoas fiquem lá, que elas cumpram suas penas preconizadas pelo Poder Judiciário.
Eventualmente a fuga acontece? Acontece. Acontece, são muitos internos, nós temos um problema de efetivo policial, nós temos muitas atividades numa unidade prisional. Eu convido a todos os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, que eventualmente têm interesse a imergir nesse universo, vão se espantar com a quantidade de coisas que são feitas numa unidade prisional. E quanto mais coisas nos propusemos a fazer ao longo dessa gestão e de outras gestões, mais a gente fragiliza na unidade, porque a gente está movimentando esses internos e cada movimentação de interno é uma possibilidade de fuga. E o que a gente tem que fazer para garantir que isso não aconteça? Acreditar nos procedimentos de disciplina. Essa palavra é a palavra que guia a ação do policial penal, que guia a ação do monitor de ressocialização. Procedimento. Quando há uma quebra de procedimento, fatalmente isso termina numa fuga, que é o que nós não queremos. Então, sim, eu acho que esse evento de Mossoró ganhou uma atenção em nível nacional, até porque aconteceu numa estrutura penitenciária onde isso nunca foi observado. Mas aqui no Espírito Santo, confesso a você que teve pouco reflexo, porque nós temos um efetivo altamente capacitado e altamente comprometido. Se os números do Espírito Santo em relação a fugas são passíveis de comemoração, porque o número que se quer é zero. Mas seria muito arrogante da minha parte acreditar que uma fuga jamais vai acontecer. Vendo fugas esse ano, mas apuramos todas elas, buscando esclarecer as razões eventuais do que levou àquele evento. Então, sim, esse evento de Mossoró chamou muita atenção de toda a comunidade de administração prisional no país, mas no Espírito Santo em si, se eu disser que isso agravou as medidas de segurança ora praticadas, não é uma verdade. Nosso efetivo é bom, é comprometido e eu nutro confiança no trabalho que eles praticam. O sistema prisional ele não está apartado da realidade que vivemos. Nós vivemos uma sociedade que a todo dia celebra uma nova tecnologia. E isso também é replicado dentro das nossas unidades prisionais. Posso citar como exemplo o uso de drone, o uso de inteligência artificial e o uso de biometria. Todas essas tecnologias carregam componentes de complexidade, porque nós precisamos entender se e onde exatamente elas podem nos ajudar com os nossos procedimentos cotidianos. Então, os drones, por exemplo, podem ser usados em reconhecimentos perimetrais, podem ser utilizados em levantamento de matas vizinhas, de mapeamento de eventuais rotas de fuga, de controle de acesso de veículo. A inteligência artificial pode nos ajudar com software de administração prisional, facilitando e diminuindo o uso de mão de obra. E a biometria, que eu creio que chegou para ficar. Chegou para ficar, hoje você já vê a biometria nos nossos condomínios. E ela vai se expandir. Nós vamos entrar realmente na massificação do uso de dados biométricos para identificação e controle, e isso não está alheio ao que é praticado no cotidiano das unidades prisionais. Nós já temos mais de 1/3 dos nossos internos com levantamento biométrico concluído em 10 unidades prisionais e caminhando muito rapidamente para a conclusão até o final do ano. E nós já temos em uma dessas unidades o uso piloto da biometria no controle de entrada e saída de presos semiabertos. Então, num dado momento, eu espero que no momento breve, nós tenhamos todas essas ferramentas maximizando a administração prisional que é praticada no Espírito Santo. Mesmo dentro das prisões, alguns detentos ainda exercem poder e influência sobre atividades criminosas fora das unidades prisionais. Quais são as ações que o Estado está tomando para combater essas situações e garantir a segurança tanto dentro quanto fora desses espaços? Esse é um desafio mundial. Eu lembro que em agosto do ano passado eu estive com o meu antecessor, Dr. André Garcia, que hoje é o secretário nacional de Políticas Penais. Nós fomos à Áustria para fazer aquisição de armamentos para a Polícia Penal e ele muito inquieto porque nós tínhamos um dia livre e ele não admitia ter um dia livre, porque ele é um homem muito probo e ele queria ocupar aquele dia com algo útil. E eu consegui que a gente tivesse acesso à maior unidade prisional da Áustria, com mais de 1.000 presos, uma unidade complexa, com presos de alta periculosidade, e os mesmos desafios que nós vivemos aqui, no complexo de Viana, no complexo de Churi, eles vivem lá em Viena. Viena, muda uma letra só. O dilema é muito semelhante. O controle de lideranças criminosas uma vez presos. É um problema? É um problema. Eu destacaria a atuação dos nossos policiais que atuam no segmento da inteligência policial prisional. São homens que dominam técnicas e métodos de inteligência,
estão aptos a produzir dados, informações e conhecimento que ajudam o decisor a se antecipar a esses perigos e fazer a difusão desses conhecimentos com os outros atores da segurança pública, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Secretaria de Segurança Pública e os decisores de uma forma geral, o próprio governador do Estado, os outros secretários de Estado. Então, a forma que eu acredito que a gente pode fazer frente a essa ameaça constante é lançando mão das boas ferramentas de inteligência. Um projeto de lei complementar que criou a Polícia Penal do Espírito Santo foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Posteriormente, houve um concurso público para o cargo de policial penal. Em que pé está este concurso, Já foram chamados todos, E se há previsão para a realização de novos outros concursos para reforçar o quadro dos servidores? Pois é, essa é uma vitória, Nós transformamos, como bem dito, a lei foi aprovada na Assembleia Legislativa no dia 5 de dezembro do ano passado. Então, a Polícia Penal é o bebê da segurança pública. Chega como player, muito embora regulamentada em nível estadual, porque é uma polícia estadual no ano de 2023, preconizada na Constituição da República, no artigo 144, ainda no ano de 2019. Ou seja, a própria Constituição da República previu a importância desse segmento policial. E chega para ficar. Chega para ficar, e com o apoio do governador Renato Casagrande, nós lançamos um concurso que já se avizinha para os resultados finais, e nós devemos iniciar a primeira turma entre 300 e 350 policiais penais agora no dia 19 de agosto. E mais 2 turmas de aproximadamente o mesmo quantitativo de policiais na sequência, totalizando uma contratação de 1.000 policiais penais. É significativo, mas ainda é pouco. É bem pouco, porque nós temos tantos déficits ainda nesse segmento, que o governador Renato Casagrande já nos autorizou a propor um novo concurso, que já está em andamento. Há necessidade da análise de uma série de situações jurídicas, respeitando regras e diplomas legais, naturalmente, mas que está andando bem. Então, nós acreditamos que no começo do ano que vem, nós já teremos um novo edital para o mesmo quantitativo de vagas de policiais penais que tivemos esse ano. A ideia é essa: suprir os cargos vagos de policiais penais com esses 2 concursos, e aí sim, propor uma contratação gradual e regular para que a gente tenha um acompanhamento do número de policiais penais no número do desafio, que não é pequeno. É isso. Agradeço a presença do secretário de Estado de Justiça, Rafael Pacheco, que esclareceu as políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria. Bem, eu agradeço o espaço, agradeço as perguntas. Eu acho que a minha função, ou uma delas, é bem informar a sociedade capixaba. Muito obrigado e eu continuo à disposição sempre que vocês precisarem. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e não deixe de curtir e comentar. Siga também nossas redes sociais. Até mais!